Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Concreto Conversa. Esse é o nosso 8º episódio e eu tenho a honra de receber Ed Carlos Silva, nosso convidado da semana, para falar um pouquinho das suas experiências, falar um pouquinho da sua vida e, claro, falar principalmente de engenharia e a forma como a engenharia está presente no nosso cotidiano. Eu falo que o Concreto Conversa não fala só sobre concreto, mas de coisas concretas que transformam a vida do profissional. E hoje a gente conta com a sua participação para compartilhar um pouquinho do conhecimento que você já tem. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Magno. Agradeço pelo convite. Fico muito lisonjeado pelo convite, né? Já estudamos juntos, né? Fizemos aí uma jornada, né, acadêmica juntos, parcial, né, na parte do curso. E hoje nós estamos aqui para poder contribuir, né, com relação à engenharia, ao que diz respeito a reformas, impermeabilização, que é um dos temas que nós vamos falar hoje aqui, bastante importante, né? E muito grato pelo convite. Eu que fico feliz aí, né? Eu sempre comento assim, algumas coisas nos episódios, às vezes são até como repetitivo, mas a verdade é que a gente tem que sim compatibilizar a agenda, é muito complicado essa correria e tal. Então a gente vai realmente encaixando os espaçozinhos aqui para conseguir viabilizar essa troca de experiências que é tão enriquecedora. Mais uma vez agradeço a sua presença. E eu queria, Ed, que você falasse, antes de mais nada, você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho da sua carreira, da sua vida, o que você já fez profissionalmente. Né? A minha frase de efeito que está em todos os episódios é como chegamos até aqui. Bom, vamos lá. Eu tinha um objetivo muito claro quando eu comecei o curso de engenharia. Eu comecei o curso já com idade um pouco mais avançada, né? Primeiro eu comecei com administração, fiz 2 anos e meio. Aí resolvi casar, né? E o curso de engenharia, minha esposa foi uma das pessoas que me incentivou com relação a isso. Falou, por que você não faz engenharia? Né? E ali surgiu aquele interesse, porque sempre fui muito curioso, né, com relação às coisas, a querer saber, querer aprender. E falei, vou assumir essa empreitada, né? Recém-casado, comecei ali o curso de engenharia e eu tinha um objetivo claro também, né? Terminar o curso em 5 anos, a gente sabe que é um desafio, né? Verdade. E na sequência falar, não, eu já quero começar a engenharia e eu quero começar a parte prática, a experiência prática, né? Para adquirir experiência, né? Pensando na minha formação, né? Terminando os 5 anos com a formação, o mínimo de experiência possível. Foi o que eu fiz. Eu digo que foi um pouco de sorte, né? Mas as coisas vão se alinhando, né? Num curso de inglês eu conheci um colega e ele falou assim: você não quer estagiar na empresa onde eu estou trabalhando? Eu falei, eu quero, tenho interesse sim, né? Tinha acabado de receber uma promoção, trabalhava na área da saúde, na parte administrativa, e ali eu tive que tomar uma decisão, né? Tinha acabado de receber uma promoção e tinha que voltar 2 casas, né? Para ser estagiário. Um passinho para trás. Mas o meu objetivo, claro, sempre foi, não, vou continuar, né? E qual o sentido de eu começar a engenharia e não fazer o estágio, né? E aí, com um pouco mais de maturidade, né, na questão, né? Tava com 24, 25 anos, falei, não, vou realmente assumir assumir esse risco, né? E vou entrar, né? Comecei o estágio numa grande construtora, incorporadora principalmente, e fiz um shopping, né? No ponto de vista de engenharia, tudo que tinha de engenharia dentro de uma cidade eu executei ali, né? 3 tipos de fundações, estaca hélice, estaca raiz, sapata, de contenção, a cortina de contenção com plaquinha pré-moldada, parede de diafragma, de estrutura pré-moldada, estrutura convencional de concreto moldado em loco e estrutura metálica, né? Do ponto de vista de engenharia, tudo que eu poderia aprender inicialmente eu pude absorver, né? E nesse aspecto, né, essa obra é uma obra que me agregou bastante network, bastante amizades que até hoje eu mantenho, né, profissionais, amigos, né? A partir disso, eu tinha um outro objetivo, né? O que eu pensava comigo? Se eu continuar nesse projeto, eu vou praticamente me formar com uma experiência só. Eu quero fazer residencial. Né? Surgiu a oportunidade de fazer residencial e comercial, um prédio de uso misto, né? Entrei numa outra consultora, adquiri uma boa experiência com relação a processos, né? Porque que é importante, né? Você entender como fazer, mas entender também os processos, né? Como você vai chegar naquele resultado, né? E qual a melhor forma de chegar nesse resultado, né? Nessa consultora eu adquiri bastante experiência nesse aspecto, né? Procedimentos executivos, como executar, né? E a execução em si.
né? Depois eu fui fazer um outro empreendimento residencial também, de alto padrão. E, e a partir daí eu entrei na parte de obras rápidas, né? Fui para fazer uma obra aqui, né, na região, Uhum. né? Ah, eu até me recordo. É, Centro de distribuição, aqui o centro isso, logística, eu lembro. na Ambev, Aham, fizemos ali um projeto da Ambev, que era um galpão, né, aham. onde envolvia, né, não só a parte civil, mas a parte de infraestrutura que tivemos que fazer, conciliando com a interligação da rede existente na cidade, né. E a partir daí fiz mais algumas obras de reformas, né, na mesma empresa para supermercados, redes atacadistas, né? Tudo obras fast construction, né? Uhum. Obras rápidas, que exigem planejamento, exigem equipe na mão, exigem um bom cronograma, um cronograma bem pensado, né? Uhum. E, e de repente eu estava lá em Recife, num dado momento, e aí caiu na minha mão uma proposta. Você não quer Uhum. vir coordenar a obra para mim? Né? Uhum. Uma empresa que faz impermeabilização, uma empresa familiar, uma empresa da minha família, né, de um familiar meu, e eu decidi aceitar a proposta, né, como um desafio. Era Uhum. algo novo, né? E eu decidi aceitar. Né? Trabalhei lá durante quase 2 anos, fiz muitas reformas de condomínios, atendi construtoras também, né? Tanto obras novas quanto reformas, mas o foco principalmente era reformas. Né? Adquiri bastante experiência com relação à impermeabilização, vai ser o Aham. nosso tema aqui, né? E a partir de um determinado momento eu entrei num conflito, né? Entre ficar aqui e estagnar ou aprender novas coisas, né? Uhum. E aí eu fui para uma obra, para uma consultora que faz obras rápidas, né? Então eu entrei numa consultora que faz obras corporativas, né? Grandes escritórios corporativos e reformas de obras também de alto padrão de shoppings, né? Uhum. Algumas lojas famosas, né? Grandes conhecidas, né? Nos shoppings de alto padrão como Iguatemi, Uhum. JK, né? E fui para o corporativo. Trabalhei durante um tempo no corporativo. Sempre tive um objetivo, adquirir experiência. Uhum. Adquirir experiência nessa consultora foi bastante importante porque ali me gabaritou para outras disciplinas que eu não havia tido uma atenção, Uhum. como Ah, por exemplo atuado mesmo, né, diretamente. Aham. isso, exatamente, como por exemplo instalações, ar-condicionado, instalações elétricas, né, principalmente, né, e aquela visão com relação a justamente o cronograma, né, é uma obra que você não pode ter falha, é uma obra que o cliente precisa mudar daqui 3 meses, 4 meses, Uhum. né, às vezes 2 meses, já fiz um projeto de 2 meses, né, e não pode ter erros, você tem que ter uma doação muito grande com relação à sua parte técnica, Aham. né, de planejamento, de acompanhamento, né, Aham. e a partir disso eu fui fazer um tempo na parte corporativa, de grandes projetos, né? Facebook, Uhum. LinkedIn, outros projetos. Uhum. E a partir disso eu pensei novamente, eu quero fazer mais uma ou duas obras prediais. Eu quero voltar a ter uma experiência mais predial. Aham. Fazer um grande projeto numa consultora. Fui pelo projeto, mas pela experiência em si. Né? Uhum. Fiz mais essa obra, atendi mais uma outra consultora e depois eu recebi uma proposta para poder fazer reformas novamente, Uhum. né? Mas agora voltadas para médio, alto padrão em apartamentos, né? Legal, Né? legal. Foi interessante também porque era alguma coisa que eu não tinha feito especificamente, mas o corporativo, a experiência do corporativo com relação ao nível de acabamento, que era alto padrão Sim. também, me gabaritou a ter essa experiência, né? E ali eu decidi novamente fazer isso, né? Quando no percurso aí eu comecei a fazer consultoria, a experiência que eu tive, as próprias reformas em si. Eu dividia com alguns parceiros, né? Olha essa situação com referência à impermeabilização, olha esse problema técnico, vamos resolver. Explico, olha o que o pessoal fez aqui, né? Uhum. Olha a forma como foi feito, totalmente errado, o pessoal poderia ter feito dessa forma, né? E ali eu comecei a voltar, né? Novamente para a impermeabilização, né? Uhum. Fazer consultoria, Naturalmente você foi exatamente, né? encaminhado. E assim, a experiência que eu tive durante as reformas, durante as obras em construtora, né, me gabaritou para atender essa questão em relação à consultoria. Né? Muito legal. E em paralelo, né, eu comecei Por que que eu resolvi abrir minha empresa hoje? Né? Por conta de a gente verificar o mercado, né, Aham. voltado para a impermeabilização, reformas, especialmente para condomínios, Uhum. e a gente verificou ali uma carência com relação a profissionais, né, que atuassem nessa área de forma que
tenha o conhecimento, né, e que saiba conduzir uma obra, né? Então, eu como consultor, eu sei, né, direcionar para os condomínios a questão técnica que precisa ser feito, né? Aham. Mas como construtor também eu consigo atender com relação à mão de obra e o conhecimento técnico, né? Muito bom. E foi a partir disso, verificando, infelizmente, né? Mal os profissionais no mercado, Sim. que eu decidi voltar, esteticamente, abrir minha empresa. A empresa, embora ela já tenha CNPJ aberta desde 2020, né? Decidi realmente trabalhar especificamente nessa área a partir de 2022, 2023, né? Voltada para reformas para condomínios. Muito bom. Não, você deu um panorama geral da sua carreira aí, né? Com certeza é importante a gente entender um pouquinho de por onde a gente começou mesmo, voltar um pouquinho no tempo e falar, poxa, realmente a gente já fez tudo isso, né? Muita coisa, muita obra, muita vivência. Isso naturalmente vai agregando conhecimento para a gente ao longo do tempo, né? Você mencionou brevemente aí que a sua chegada na impermeabilização foi meio natural. Foi uma coisa pensada, hoje eu vou começar a atuar com impermeabilização, vou me especializar nisso. E essa vontade de especialização veio depois. Exatamente. A partir de um convite, né? Quando eu estava trabalhando nessa empresa de permeabilização, Uhum, surgiu ali um convite para a gente poder ter um curso de especialização em impermeabilização, uhum, uma pós. Né? A gente não vê no mercado instituições de ensino que tenham uma pós uhum. específica em impermeabilização. Sim, A gente mal tem isso na graduação. Né? sim. A gente sabe bem, a graduação é muito negligente com relação à questão de informações específicas com relação à impermeabilização, né? Que é um tema, embora negligenciado, importante, né? É. Na construção civil e na engenharia. Né? Uhum, E aí eu decidi fazer essa pós, né? No qual me aprofundar ali com relação ao conhecimento técnico, né, para agregar o conhecimento prático, né, porque eu já uhum. estava ali atuando no conhecimento prático, mas tem que entender ali o conhecimento técnico, as patologias, os materiais, né, As normas. as normas, muito Aham, importante as normas, né, entender por que aquilo está feito, né, como seguir dentro da norma, né, e a gente tem hoje em dia outras normas, né, a seguir, né, não só a norma de execução de permissão ou de projeto, mas também a norma de desempenho, né, uhum. que gabarita essas informações com relação à execução de permissão e tudo que se refere a uma construção. Né? Perfeito. Aí decidi me especializar para a gente poder adquirir mais conhecimento para poder, né, Uhum. estar apto, né, a É. trabalhar no mercado. A gente comenta brevemente aqui, né, nessa nossa introdução de impermeabilização, falar, poxa, o tema principal aqui da nossa conversa é uma abordagem realmente quanto à consultoria, para condomínios, né, para edifícios de forma geral, focada principalmente em impermeabilização. Mas para aquele nosso espectador que está aqui, que não sabe o que é impermeabilização, porque pode acontecer sim, nem todo mundo sabe o que é um sistema de impermeabilização. Então, explica para a gente o que é um sistema de impermeabilização, qual a sua importância de modo geral. Bom, vamos lá, Magno. O pessoal confunde bastante a impermeabilização como colar-manta, sistema de impermeabilização como colar-manta, faz um mela-mela, um pinta-pinta aqui, e isso é impermeabilização. Faça um neutrol. Quando você pensa em sistema de impermeabilização, você pensa em um conjunto, não só a impermeabilização, a manta asfáltica, por exemplo, que está sendo aplicada ali, mas o revestimento que vai ser executado por cima, as camadas posteriores, né? Todo o conjunto, né, que agrega o perímetro daquela área a ser impermeabilizado, porque na norma de desempenho, inclusive, não fala de impermeabilização em si, fala em estanqueidade, né? Você ter algo estanque. Né? Então, quando você se avalia essa questão de impermeabilização, quando eu vou avaliar, por exemplo, um condomínio com sistema de impermeabilização, ou executar, eu até falo para os meus clientes, eu vou executar a impermeabilização, né, com relação à área, né, rodapé e piso, porém, você tem uma situação de roof, você tem uma situação uma caixinha de elétrica que está entrando água. Então, tudo isso tem que ser avaliado num sistema para aquilo se torne realmente estanque. Né? Então, o sistema de impermeabilização é tornar estanque, seja qual for a estrutura. Exatamente. Né? Uhum. E para isso você tem que avaliar não só a execução da implementação em si, né? Tudo aquilo que é paralelo a isso, né? Que é um conjunto. Né? Uhum. E às vezes o pessoal se confunde muito. Não, mas eu executei a implementação aqui, não era para estar vazando, não, mas você tem uma junta de dilatação no muro, essa junta está tratada, você tem um muro aqui que está Colado com o outro. colado com o vizinho. É. Tá faltando um rufo, tem que instalar um rufo, né? Então tudo isso tem que ser considerado, né? Por isso que
a consultoria também é importante, né? Uhum. E eu, como consultor, não só consultor executor, né? Procuro é, exemplificar isso para o meu cliente, né? Eu gosto de, antes de iniciar a obra, né? Já deixar isso claro, né, nessa situação, ou como consultor, né? Do que precisa ser considerado, né? É um conjunto. É um conjunto. Não tem só passar a manta asfáltica ou só passar o neutral, como o pessoal chama, o via plus. Eu vou citando as marcas, é o que o povo fala, né? Exatamente. Não fazendo referência a nenhuma marca, todas elas têm suas características, suas aplicações, né, garantidas e tudo mais, mas as pessoas falam assim, passa o via plus ali que tá tudo certo, passa o neutral na parede que tá resolvido. E não é bem assim. Não é, você tem uma tecnologia por trás disso, entender. Para cada sistema, para cada situação, você tem uma tecnologia diferente. Né? Ah, E já atendi clientes que, mesmo tendo o projeto, não foi seguido pela questão técnica de execução, mão sim. de obra. Uhum. Né? Né? E você tem casos que a falta da execução foi pela falta de ter um projeto. Né? Então, o meu conselho aqui inicial para qualquer obra que envolva impermeabilização ou qualquer tipo outro de reforma específica, né? Que se tenha um projeto. Né? O projeto é importante porque, por exemplo, para condomínios, a grande dificuldade de um condomínio é você justamente equalizar, né? Justamente pela falta do conhecimento do síndico ou do administrador. Né? Então, eu orço A, você orça B, e o outro orça C. Quem está certo? Né? Então, um projeto te gabarita isso, facilita para o condomínio. Né? Então, a consultoria, né, o gerenciamento, ele ajuda nesse aspecto, porque ajuda você a gerenciar, né, todo o aspecto, desde da equalização até o fechamento daquela empresa. Né, de você entender, essa empresa está apta para executar. Né? Porque muitas vezes eu não sou executor, né? Mas eu sou o cara que está ajudando o condomínio ali a orientar do início ao fim da obra se aquilo está correto, desde o projeto até a entrega final. Perfeito. E por que a impermeabilização é tão negligenciada? Desde as fases de projeto até a execução, enfim. E quais as consequências dessa negligência? Magno, eu acho que isso começa já no sistema de ensino. Né? Uhum. É, nós sabemos bem que isso não é tratado nem de forma superficial numa graduação ou de forma muito superficial. Uhum. Né? E em questão de números, né? A gente entende que quando uma impermeabilização é mal feita numa obra nova, a gente tem um prejuízo ali de um refazimento de 25%. Uhum. Né? Ou seja, para você refazer aquilo, você tem 25% de custo a mais. Uhum. Né? E quanto custa uma impermeabilização num projeto? Né? Vamos pegar um projeto do zero. Ela custa de 2 a 3%. Né? Ou seja, num projeto total, 2 a 3% representa muito pouco para um problema que, se você, né, negligenciar, você vai ter ali 25% para poder refazer. Imagina você ter que fez uma piscina. Uhum. O projeto não foi seguido ou não teve o projeto. Você vai ter que refazer aquilo depois de entregue para o condomínio. A costura entregou para o condomínio, está vazando daqui um ano, 2 anos. Você vai gastar, de repente, 25%, 20%, né, daquela etapa com relação ao serviço. Né? Eu vi uma apresentação esses dias, eu estava na banca de TCC acompanhando e tal, e aí uma das informações que os alunos apresentaram era problemas de infiltração, ou a existência de infiltração, e a consequência delas em estrutura de alvenaria estrutural. Era bem específico, né, o TCC. E aí um dos pontos que eles mencionaram é que durante o desenvolvimento do sistema de impermeabilização, se você coloca o sistema de impermeabilização previsto no projeto, é 1 para 1. O custo real é o custo que você gasta. Se você coloca durante a execução da obra, é 1 para 1,5. Então você já tem um sobrecusto maior. Ou seja, você ia gastar 1, mas você gasta 1,5 por refazimento, por adequação e tudo mais. Se você faz o sistema de impermeabilização, a consequência dele é 1 para 15. O custo que você teria da impermeabilização é 15 vezes maior se você for implantar essa impermeabilização quando a edificação está entregue. Eu me assustei com esse número. É um negócio muito absurdo. Você fala em 25% do valor global da obra, mas em proporção impermeabilização, cara, é muita coisa. É muita coisa, porque você tem que refazer toda a parte ali, fora o processo que, por exemplo, o condomínio já está em operação. Você tem que refazer, você vai mudar a rotina daquele condomínio que já tem moradores, já tem pessoas vivendo ali. A impermeabilização é tão importante nesse aspecto porque ela altera
a questão da saúde das pessoas, a questão da comodidade, do conforto, né? Porque imagina você ter uma cobertura que está vazando, né? Imagina a saúde mental e a saúde física da pessoa, porque você vai ter umidade, você vai ter situações que possam causar doença, fora a questão mental mesmo, porque imagina a pessoa, acabei de reformar meu condomínio, meu apartamento, né? E a consultora que me entregou uma situação que está vazando. Né? Então, a gente vê essa negligência já no projeto. Às vezes, as próprias construtoras, eu estou falando que hoje isso já melhorou muito, às vezes ela quer começar um projeto de impermeabilização com a obra já em andamento. Né? Ou seja, o projeto ele tem que começar já no início, junto com as outras disciplinas. Vou começar a estrutura, vou começar fundação, vou começar as instalações. Já tem que ser pensado junto, porque você já começa da fundação a questão da impermeabilização. Né? E às vezes você vai começar isso durante a obra, que é isso que você falou. Né? O custo acaba aumentando. Ou você acaba tendo soluções que resolvam de certa parte, outras partes a gente fica com uma deficiência com relação ao que já foi executado. Né? Perfeito. A gente sabe que existem diversos sistemas de impermeabilização, né? Então você comentou das tecnologias e tal, mas quais são os sistemas mais comuns aplicados? A gente sabe que é um sistema que trabalha em conjunto, mas quais são os mais comuns presentes aí em construções residenciais e comerciais, que você identifica de forma geral? Bom, maioria manta asfáltica, né? Manta asfáltica ou aderida a maçarico ou com asfalto oxidado, né? E você tem bastante hoje também, né, isso em ambientes mais internos, mas você tem também para ambientes externos, ou epóxi ou poliuretano, né? Você tem obras aí onde você, por exemplo, eu estava acompanhando uma obra de refazimento, né, de uma consultora lá em Jundiaí que ela executou com epóxi, né, e teve que refazer com poliuretano por questão de especificação do material, né? Porque você não tinha cota, então tudo isso, por isso que eu falo, já entra na questão de projeto. Por que não foi feito a manta asfáltica, por exemplo, que seria algo teoricamente mais seguro? Por conta de projeto. Né? O projeto não previa as camadas posteriores com relação à manta e as camadas de proteções, ia sobrecarregar a estrutura. Foi feito o epóxi, posteriormente o poliuretano. Então hoje os mais conhecidos, a manta asfáltica, o epóxi e o poliuretano. Perfeito. Acho que todo mundo já ouviu falar de alguma vez isso, né? Que de forma geral é a manta asfáltica, é o Via Plus 7000, o Via. Isso, que são as argamassas. As argamassas poliméricas. Exatamente, né? As argamassas poliméricas que são bastante usadas em piscinas enterradas, né? E ambientes externos como banheiros, cozinhas, né? Dependendo se for cozinhas industriais, se tiver cota, você acaba utilizando algum tipo de manta asfáltica, né? Mas você usa o. E funciona bem. Funciona bem. A verdade é que o que vai ajudar a gente a definir o sistema a ser implantado é basicamente as condições do ambiente, as definições do projeto e os aspectos normativos, quanto à durabilidade e as recomendações em relação a isso. Isso. Hoje a gente tem a norma de desempenho, que ela gabarita bem com relação aos aspectos com relação os desempenhos, garantias, né? Muito importante a questão das garantias, né? O que se espera de cada sistema, a vida útil de projeto, né? Os famosos VUPs, né? Que é importante para você ter uma base com relação àquele projeto. Quanto tempo aquele projeto, né? Você vai durar. Eu vou utilizar, por exemplo, nessa área uma manta simples ou uma manta dupla, né? É uma área de tráfego, então você tem que analisar todos os aspectos, né? Por isso que eu falo que o conceito inicial, tendo um projeto, você consegue dimensionar todas as etapas, né? Entender o que vai ser feito ali, o que vai passar por ali posteriormente. Aqui eu vou ter um estacionamento, aqui eu vou ter uma área que não tem tráfego. É importante, porque depois de pronto, né? Você tendo um refazimento, porque imagine você fazer uma obra que daqui uns 10 anos você tem que fazer uma outra reforma. Você tem um investimento por cima, de repente, caríssimo. Né? É diferente de você fazer uma reforma daqui 20, 25 anos. Né? Sim. Né? E tudo isso envolve custo, né? Posterior para aquelas pessoas que estão morando num condomínio, residencial, comercial. Né? Tudo isso tem que ser pensado, né? Obviamente dividido ali na fase de projeto. Perfeito. E aí, quais são A gente sabe que a negligência, a ausência de impermeabilização, ela tem por consequência o aparecimento de algumas patologias. O que você pode destacar em relação a essas patologias? Qual é uma característica que a pessoa, que mesmo sem conhecimento de sistema de impermeabilização, bate o olho e fala, poxa, eu acho que eu estou com um problema de impermeabilização aqui na minha casa. Bom, primeiro aspecto, vazar. A gente já sabe, né? O primeiro aspecto é o vazamento.
nas consultorias, nas visitas em condomínios, em obras, né, que a gente vê em condomínios, por exemplo, nos estacionamentos, as famosas calhas, né, para direcionar a água, né? Então ali você só está tampando só com a peneira, vamos dizer assim, né? Você tem um problema ali. O primeiro aspecto é o vazamento. O segundo aspecto começa as patologias com relação a aparecimento de fluorescentes, que é a presença de água, né, traz os sais ali do revestimento das argamassas, né? Começa a aparecer fluorescentes, e em aspectos mais, né, começa a degradação da estrutura em si, né? A gente vê o concreto começar a trincar, né, despedaçar, começa a aparecer ali a corrosão da armadura, né? Então são os mais comuns. Primeiros passos, a gente vê vazamento, né? Depois a gente começa a ver a degradação da estrutura com relação à falta do cuidado, né? Então a gente vê em alguns condomínios, inclusive novos, né, a falta de manutenção. Sim. Então, por isso que é muito importante esse aspecto, e a gente está trabalhando em cima disso, com relação à orientação, com relação às manutenções, né? Quando eu entrego um projeto, uma reforma minha, eu procuro explicar de forma manual, né? De forma clara, explicando o que deve ser feito, quais são os cuidados, né? Para que você preserve aquilo por mais tempo, né? E o que a gente vê bastante é essa negligência com relação às manutenções também. Sim. Né? As faltas de manutenção que causam problemas de filtração. Às vezes, se você encontra. É igual um doente, você encontra um câncer. Você encontra ele no início, você consegue tratar ele mais facilmente. Você encontra ele já num aspecto avançado, você tem que fazer uma cirurgia. Né? Que é o caso das reformas. Né? Ah, comecei com uma pequena infiltração no rodapé. Né? Você consegue tratar pontualmente. Ah, não, você deixou aquilo se avançar. Foi para a estrutura, foi para a manta, você tem que descolar aquela manta, a manta já perdeu a aderência, a estrutura vai ter que fazer um tratamento pontual. Né? Então, esses aspectos denotam falta de manutenção. Perfeito. E qualquer mudança, isso é um ponto, acho que de atenção, né? Qualquer mudança na estrutura requer esse cuidado com o sistema de impermeabilização, né? Esses dias eu recebi uma solicitação de um cliente para fazer a análise estrutural da implantação de uma torre de antenas, de um prédio lá próximo da Paulista. E aí a gente fez a análise estrutural da edificação para emitir um parecer realmente favorável ou não à instalação dessa antena. E aí eu fiz toda a verificação dos cálculos apresentados, todas as questões aí de sobrecarga da edificação e tudo mais. E até aí, tranquilo. Solicitei algumas comprovações adicionais, alguns testes e tal. Mas aí um dos pontos que foi completamente negligenciado foi a impermeabilização da cobertura. Você está instalando uma torre de antena na cobertura de um prédio. Tem que fazer bases que são ancoradas no concreto. Então vai fazer um monte de furinho lá para fazer a base de concreto para instalar a torre em cima. E não tinha um detalhe a respeito de como você vai fazer com a manta. Você está furando a manta em dezenas de lugares, tirando toda a proteção mecânica dessa manta para fazer uma aderência e não detalhou nada. Então, um dos pontos de reprova da instalação da forma como foi apresentado foi esse aspecto. Falei, poxa, você vai fazer isso? Você vai prejudicar todo mundo que está embaixo, porque você não detalhou em nada o sistema de impermeabilização. E o que a gente fala, né, Magno? Citar um exemplo, né? Eu tive um cliente, justamente por falta do projeto em si. Ele fez uma reforma, era um duplex, fez uma reforma que gastou um absurdo, né? 4 milhões aproximadamente, né? É a estimativa que a gente tem, a informação que a gente tem. E depois de um ano começou a vazar na parte de cima, né? Como eu falo que a impermeabilização afeta a vida das pessoas, um serviço mal feito afeta a vida das pessoas. Sim. Começou a afetar a vida deles, infiltrar, danificar o piso de madeira, caríssimo, né? Era um apartamento de altíssimo padrão, caríssimo, o piso, e começou a afetar a saúde mental, porque isso já estava, virou um trauma para eles. Né? Cada vez que chovia, eles não sabiam se ia molhar, se não ia molhar. Me lembra, quando eu fui na casa deles, quando eu vi os vídeos, parecia uma cena do seriado Chaves. Um monte de balde para todos os lados, né? Para poder cair ali tentar resolver a questão do vazamento de forma paliativa, né? E, em resumo, tivemos que refazer a parte de cima, a reforma na parte de cima, né? E custou ali, podemos dizer, custou 1/4 a 1/5, né? Do que ele gastou inicialmente, infelizmente. De 4 milhões, gastou 1 milhão e pouco. Né? Fora o transtorno de ter que entrar novamente em uma reforma. Né? Porque se você não está morando, é uma coisa. Se está morando, passar por uma reforma é super traumatizante. Né? E vocês têm que ter certos cuidados, né, para atender esse cliente. Né? E o que a gente diagnosticou inicialmente? Né? Embora visivelmente a obra estava belíssima, né?
faltou uma série de detalhes executivos com relação à preocupação à impermeabilização. Um eletroduto sem a devida isolamento, né, entrou água. Né? Você tinha problemas de barreira com relação ao caixilho e divide a parte externa da área externa. Toda vez que chovia, a água pulava, vazava na parte de dentro. Né? Questão de caimento dentro da base da impermeabilização. Você executa-se a impermeabilização, faz-se primeiro um caimento, depois executa-se a manta para que a água que percolhe até a manta vá para os ralos. Não tinha essa condição. Então, era uma série de problemas que a falta do projeto específico em si, né, não gabaritou aquela pessoa que está executando, né, ter essa visão. Então, o nosso primeiro passo foi entrar com o projeto e seguir o projeto. Né? Obviamente que a experiência, né, com projeto sem projeto, nos auxilia a executar isso. A minha experiência me auxilia. Mas por que um projeto? A gente não poderia errar com aquele cliente. Né? A gente tem a questão técnica, a questão civil. Né? Os engenheiros têm que ter ciência com relação a isso. E você responde civil e muitas vezes criminalmente. Né? Então a gente tem que ter um certo cuidado com relação a isso, porque a norma de desempenho preconiza, né? Tem que ter os projetos. Né? Então o projeto ali, partimos com o projeto, a execução, tratamos todos os problemas, tivemos que refazer tudo, desde os jardineiras, piscina, fizemos uma piscina do zero novamente, para poder resolver o problema do cliente, né? Mas é o trauma que fica, né? Uma coisa mal pensada, sem ter um acompanhamento técnico, porque às vezes você é especialista em uma determinada área, né? Você não tem muitas vezes a visão com relação àquela área específica, né? Sim. E às vezes o pessoal não se preocupa com isso, né? O que muito eu vejo no mercado são tanto em consultoras quanto em reformas, né, os engenheiros não estão preparados especificamente para essa área. Né? Para eles é algo meio que superficial, e a gente sabe que não é. Tem vários detalhes que você tem que seguir, inclusive normativos, né, para poder atender aquela disciplina. Não, perfeito. E é bem isso, né? Assim, é fundamental que a gente tenha profissionais capacitados para dar à frente das atividades que vão ser desempenhadas, né? A gente sabe que muitas vezes você não precisa saber de tudo, mas tem que ter alguém que sabe para estar do seu lado e te orientar, né? E acho que nesse sentido que surge aí também a questão das consultorias, que é um ponto que você tem frente aí às suas atividades, né? Então você presta hoje consultoria para condomínios voltadas principalmente para a impermeabilização, como que funciona esse serviço, como funciona, quais são os passos aí né, que são apresentados no processo de consultoria, quando a gente tem aí determinadas patologias apresentadas. Bom, acho que o primeiro passo, Magno, isso vai a princípio para os síndicos e administradoras, vencer essa barreira. Né? Eu contrato o profissional que executa, mas não contrato a pessoa que acompanha, que seja um consultor, que seja uma pessoa gabaritada para aquilo, né? Para poder atender essa deficiência que às vezes o executor não tem. Né? E como experiência, eu vou citar para você um caso de um condomínio que tinha um projeto de um parceiro nosso, né? E ele contratou o projeto, né? Apresentou para o condomínio, contratou a visita inicial nossa, para a gente poder. Né? E na visita inicial, eu percebi, primeiro, o engenheiro não tinha conhecimento nenhum com relação à implementação. Segundo, o empreiteiro, que deveria saber, pelo menos, muito menos. Né? E terceiro, tinha um projeto, mas eles não tinham sequer aberto o projeto, olhado o memorial. Né? O que eu fiz? Expliquei do zero ali a obra que você tem que fazer, né? Com relação a isso, então isso envolve também a consultoria, né? Expliquei do zero, desde que você fazer uma regularização até você distanciar um ralo 10 centímetros da parede para que você possa fazer os arremates de impermeabilização, né? E falei, vamos abrir o projeto. Abrir o projeto, né? Até complicado você falar isso. Você abrir um projeto com um engenheiro que deveria, né, teoricamente, já ter aberto o projeto. Abri um projeto com ele, com o construtor, expliquei todas as etapas, né? Saindo dali, fiz um relatório com todos os pontos que eu vi, fotos, e no relatório técnico, incluí as informações de projeto. Para essa situação, você segue essa situação de projeto, né? Expliquei de forma didática, né? Sim. Tem que fazer para que possa ser seguido. Não foi seguido com relação não foi contratado as demais visitas, que seriam importantes, inclusive na execução da implementação. Sim. Fomos contratados novamente, ele e minha parceira. Quando o problema apareceu. Quando eles tinham testado pela segunda vez. Fizeram a manta, testaram a primeira vazou, testou a segunda vazou. Chamaram nós para quê? Para que atestássemos que estivesse ok. Né? Queriam só um ok. Né? Não, tá vendo? O consultor, o engenheiro tal, falou que está ok. Se vazar, ele também está junto aqui. Né? Obviamente, nós somos bastante técnicos, responsáveis, né? Porque isso tem uma responsabilidade
responsabilidade técnica, como eu disse, responde civil, muitas vezes também criminalmente, Uhum. né? E na avaliação eu tive que reprovar a indenização como um todo, né? Uhum. Imagina para aquele condomínio, né? O desgaste, se já tem uma reforma, ter que refazer a indenização. Muito pior, se a empresa que está ali, ela não garantisse, né, ou realmente abandonasse a obra, seria um transtorno. Né? Sim. Por isso que o acompanhamento, né, não só do projeto inicial, mas as visitas, né, ajudam isso no condomínio. Né? Nesse aspecto, tem a questão do acompanhamento de obra, né, e a questão da equalização. Né? Às vezes o condomínio não tem uma pessoa gabaritada, né, o síndico às vezes não tem o conhecimento, o administrador, a administradora não tem o conhecimento, então você começa ali o condomínio fazendo a seleção das empresas, né? Aham. Começa projeto, vai especificar quais são as situações que você precisa aplicar para aquela área e a partir dali você parte para a equalização. Né? E aí depois decidiu-se que a empresa, com base no projeto está gabaritado, todo mundo está equalizado, você parte para a execução e o Uhum. acompanhamento. O que está no projeto está seguindo? Está seguindo a norma? Né? Porque às vezes tem a questão do projeto em si e tem a questão do campo. Muitas vezes a gente tem uma situação atípica que você tem que resolver. E isso você resolve no dia a dia, né? Sim. Por isso é muito importante também ter experiência. Não adianta você só ter ali a parte teórica, É, de uma pós, não ter conhecimento ali prático, né? exato. E a partir disso, o acompanhamento, né? Relatórios técnicos para o condomínio, né? Exemplificando o que está sendo executado, se está seguindo o cronograma, se o que está sendo executado está de acordo com o projeto, para que o condomínio tenha tranquilidade com relação àquilo, porque eles não têm o conhecimento técnico específico, Sim. né, para essa área, e é importante ter esse acompanhamento técnico, que é uma coisa que a gente está trabalhando agora, eu e minha parceira, né, projetista, com relação aos condomínios, né? Ter esse acompanhamento técnico, né? Sim. Muitas vezes eu não sou executor, mas eu acompanho tecnicamente e oriento, né? E Sim. às vezes até para o próprio condomínio, o condomínio sabe que vai executar aquele serviço, mas eu olho o serviço com o ambiente com 360 graus, né? Exato. Eu tenho aquele serviço, mas eu tenho de repente um outro serviço que o condomínio não prescreveu para poder fazer, mas é necessário ser feito. Tem interface, Tem né? interface. E às Exato. vezes não é aquela empresa, às vezes é outra empresa. Porque às vezes você está resolvendo uma parte do problema, mas você precisa ainda ali de um remédio paralelo para poder resolver o sistema como um todo, né? Não, perfeito. É bem isso, né? As coisas são muito integradas, né? Exato. Você comentou do acompanhamento técnico de obra, isso é fundamental em qualquer obra, de qualquer dimensão, né? Trabalhei por muitos anos aí em obra metroviária e a gente tinha o nosso ATO o tempo todo e na impermeabilização era um dos pontos que ele atuava muito, muito fortemente. Por quê? Durante a execução da obra, sei lá, a gente tem um projeto completo de impermeabilização, mas por vezes não previa uma compatibilização entre um tirante, por exemplo, e a manta submersa que a gente utilizava. A gente usava a manta de PVC submersa. Então é um negócio assim, bem isolado mesmo. A gente tem sala técnica, equipamento, um monte de coisa. E aí não tinha essa interface, o ATO tinha que desenhar lá na obra a solução de como tinha que ser feito. A gente executava isso, fazia teste, fazia ensaio em campo para viabilizar o negócio. Então o acompanhamento, né, tá ali realmente passo a passo, vendo o que está acontecendo, é fundamental. E eu acho que é importante para todos os envolvidos. Porque se lá na frente a gente tem um problema, a gente fala, poxa, mas o problema é de quem? É do projeto? É do executor? É do dono? De quem vai ficar com esse problema, né? Então é importante ter esse acompanhamento, principalmente quando projetista, quando consultor, para garantir que tudo vai sair conforme esperado, né? Sim, e o registro disso também é importante, por isso que o relatório técnico ele ajuda, né? Aham. Eu, nos meus projetos, como executor, eu procuro também fazer um relatório técnico para o meu cliente. Eu inicio a obra falando o que eles têm, quais são as dificuldades, para que ele possa entender. Surgiu uma reforma agora, por exemplo, o cliente contratou uma reforma parcial. E eu falei para ele, ó, eu posso fazer essa reforma, vou garantir que essa área esteja resolvida, só que você tem esse problema. Se você não resolver aqui, eu vou ter um impacto na área que eu estou executando. Uhum. Em resumo, depois que a gente quebrou, porque assim, muitas vezes não fica visível para o cliente aquilo. Então, Sim. são muitos vícios ocultos, né? Principalmente condomínios antigos, né? São situações que não são visíveis. Dá ou não dá para fazer? Depois da demolição, mostra para o cliente, tá vendo? Você tem uma interferência dessa área para essa área. É uma área de piscina, onde, por exemplo, não tinha captação. A piscina não tem extravasor, e não tinha também captação de ralo Uhum. no entorno da piscina, um ralo muito longe, e só de um chuveirinho, ou seja, toda a água que percolava ali na manta
Se a piscina enchesse, a água percolava, se chovesse, a água percolava, e ela vinha para a área mais baixa, que era uma área mais baixa, uma área de circulação. A água infiltrava pelaquela mureta e descia naquela parede. Eu falei assim, ó, qualquer coisa que for ser feita aqui depois, você vai ter um impacto. Em resumo, né, a gente mostra para o cliente essas questões, né, porque às vezes o cliente contrata de forma parcial e a gente mostra que às vezes o parcial não resolve, Sim. né? Principalmente em questões de vícios ocultos, vícios não aparentes. Então, tive que criar ralos auxiliares para poder atender aquela área, fazer contenções para aquela água percolasse pela área do ambiente e voltasse para aqueles ralos, né? Para garantir que o cliente, depois de uma obra feita, ele não tivesse nenhuma patologia, por exemplo, na alvenaria dele, no embolso, na argamassa, né? E realmente é uma situação que você tem que ter determinada atenção com relação a isso. Inclusive, em construtoras, né, no atendimento de construtoras também, a gente vê bastante essa questão. É acompanhar a execução de si, mas e o pós? E o pós, a sequência daquilo? Quem vai entrar depois para poder fazer a preservação daquilo? E esse era um dos pontos, inclusive, que eu ia te perguntar. Porque, beleza, fiz o sistema conforme o projeto, tudo bonitinho, executei perfeitamente conforme previsto. E depois? A gente tem prevenção, tem manutenção? Como que funciona isso? E como que eu faço para evitar, inclusive, retrabalho, custo elevado em relação a isso? Como funciona? Acho que o primeiro passo, Magro, vamos falar do ponto de vista da equipe de engenharia. Ela tem que estar habilitada, capacitada. Essa equipe de engenharia, por exemplo, recebeu um treinamento específico de uma parceira minha, um parceiro nosso, né, amigos nossos, que são especialistas nisso. Deram um treinamento específico. O que é a impermeabilização, qual é a importância, por que você tem que dar devida atenção e a fiscalização. Né? Isso é o primeiro passo, né? É tentar abrir os olhos, né? Porque às vezes o engenheiro civil ali, ele vê muita coisa, é generalista, né? E às vezes no dia a dia ele não tem a noção da importância daquilo. Se aquilo der errado, vai vazar depois. Né? Esse caso, por exemplo, é uma obra de um grande hospital. Não pode ter erro. Você não pode ter um vazamento no andar de baixo. Às vezes é uma sala de cirurgia, às vezes é uma sala de raio-x, tem equipamentos caríssimos, né? Então, dá-se o treinamento para a empresa e faz um acompanhamento. Essa empresa, por exemplo, teve a preocupação de contratar as visitas técnicas, né, a cada 15 dias, a cada uma semana, mediante a demanda, né, e nas visitas a gente acompanha isso, não só o que está sendo executado de novo, mas o que já foi executado. Aconteceu um exemplo, né, um caso desse. Foi se executado um banheiro com argamassa polimérica, feito o revestimento do piso, o rodapé não estava feito. Eu passei dentro desse banheiro, por exemplo, estava com piso, só que no canto da parede tinha diversos elementos metálicos. Pá, enxada, que estava encostada na parede, uma escada, né, danificando o rodapé. Então, essa é a preocupação pós. Por isso que a fiscalização da própria construtora ou de quem está acompanhando é importante. Né? E nisso eu apontei, ó, aqui tem a questão da preservação pós-executada, porque você executou, fez o teste e não vazou, né? Aí, até você chegar à entrega daquela obra, daquele empreendimento, o que aconteceu? Exato. Passou muitas pessoas, passou muitas disciplinas, passou a elétrica, passou a hidráulica, passou o pedreiro novamente, né? Então tem que ter essa preocupação. Por isso que o acompanhamento, a fiscalização é muito importante. Né? Por exemplo, no caso da consultora, fazer as famosas FS, ficha de verificação de serviço, né? E não só a ficha, né? Não só o papel em si, mas o acompanhamento no dia a dia. Porque, nesse caso, por exemplo, eu verifiquei essa situação, na área externa era uma parede de drywall, a parede estava danificada, estava rompida a parede. O gesso acartonado estava rompido. Ou seja, o que poderia ter acontecido ali? Pode ter danificado, pode não ter. Então a gente aponta como um ponto de atenção, né, onde deve ser, de repente, retestada a área, deve ser revisado a área para que a gente não tenha um problema. Né? E nesse caso específico, o cliente era um hospital, como eu disse. Né? É uma atenção redobrada. Não todas as obras têm que ter uma atenção redobrada com relação a isso. Porque quando nós vamos se lembrar da impermeabilização, quando dá problema. Quando é problema, quando tem vazamento. Quando tá molhando, quando algo tá exatamente. Inclusive, em reformas de condomínio, quando que a gente tem o maior número de chamados para orçamentos, para reformas? É a partir de outubro. De outubro até maio. Por quê? Maio, março, por quê? Quando tem um período de chuvas. Chove muito. Tá vazando aqui. Eu preciso resolver agora. Eu chego pro meu cliente e falo, infelizmente, agora você não consegue resolver, muitas vezes. Sim. Eu tenho que quebrar tudo em chuva. Podemos ter várias situações, por exemplo, cobertura. Posso fazer uma cobertura auxiliar, né, para poder resolver? Posso? Você vai assumir esse custo? Não. Então, vamos fazer no período seco. Né? E o cliente lembra nesse aspecto. Né?
Não, acho que é isso. É importante realmente a gente ter muita transparência com os clientes e Exato. tal, mostrar, trazer para nós mesmos, né, como profissionais, falar, ó, isso está acontecendo por conta disso, a melhor solução é essa, e é como você falou, a gente tem, todo cliente tem que ter muita atenção, todo cliente Exato. requer muita atenção, mas a gente sabe que tem os casos que requerem o dobro de atenção, naturalmente. Eu queria que você compartilhasse com a gente alguma história em que você teve um grande desafio, você foi comentando algumas aí ao longo da nossa conversa, mas que teve um grande desafio e que foi bem sucedido. Você falou, não, a gente teve uma solução muito bem elaborada, trabalhamos aí com diversas mãos e o negócio deu certo. Bom, eu citei agora um exemplo. Em paralelo, a Salvo estava executando uma outra cobertura, a mesma situação. Nós iríamos reformar a parte de cima, não reformamos a parte de baixo, ou seja, o cliente estaria ali todos os móveis, embora ele tenha se mudado para um hotel para poder a gente executar a reforma, tudo que era na parte inferior do duplex estava lá. Uhum. Então, a preocupação, vamos executar uma reforma que não pode ter erro. Né? Então, nossa preocupação, não pode vazar. Né? Primeiro aspecto. Fizemos, nesse caso, é, toda obra, quando a gente se começa, a gente pensa primeiro na questão do custo. Né? Então, é Uhum. apresentado para o cliente, podemos fazer assim. Né? Se fizer com cobertura, você não tem um risco. Se você fizesse uma cobertura provisória, você tem esse risco. Pode chover, pode não chover. Mas caso o cliente assumiu, falando, não quero assumir esse risco, vamos fazer uma cobertura. Fizemos uma cobertura também, uma Uhum. cobertura estrutura metálica auxiliar em toda a parte superior do duplex para poder atender aquele cliente tranquilamente. Né? Por quê? Já atendemos as situações de coberturas onde, obviamente, o condomínio ou o cliente tem a questão de custo. Quando envolve custo, né, a gente sempre informa para o cliente: tem esse risco, tudo bem? Você está disposto a assumir esse risco? Tem cliente que está, tem cliente que não está Uhum. disposto, né? E vai pagar para poder resolver aquele problema de forma onde a gente utiliza a questão da engenharia, resolver problemas. Então, o primeiro problema, não vazar. Vamos cobrir para executar a reforma. Né? Executamos, seguimos o projeto, analisamos os detalhes, porque nessa obra tinha execução de um furo, de uma piscininha. Né? Uhum. Então, onde envolve água constante, você tem que ter ali um detalhamento, um acompanhamento com relação a isso, né? Porque você não pode ter vazamento. Né? Então, os detalhes técnicos com relação à execução, o profissional, né? Acho que a escolha do profissional também é bastante importante. Por exemplo, os profissionais que eu trabalho hoje são profissionais que eu conheço eles desde quando eu trabalhava com a implementação, são os mesmos. Né? Uhum. Então, a grande dificuldade hoje é de você encontrar bons profissionais que conheçam dos problemas, né? Porque às vezes que a gente vê hoje bastante, né? Isso eu vejo também nas consultoras. Os profissionais executam ali, mas depois não voltam para poder ver o que aconteceu. Ah, Uhum. não, eu executei e nunca teve problema. Tá. Aí eu pergunto: você já voltou uma obra de reforma para você voltar, pra você entender se teve ou não problema? Não. Então, Então você não sabe. exatamente. E para a gente, como empresa e como consultora, entender, né? E como já engenheiro de construtora, entender, atender o pós-obra, a gente entender essas dificuldades. Ó, aqui foi executado errado por conta disso. Né? Uhum. Então aqui a gente não pode ter esse erro, aqui a gente tem que executar sim. Às vezes o barato sai caro. Então aqui eu não posso executar com a solução A, tem que executar com a solução B. Uhum. Né? E isso a gente procura explicar bastante para o cliente. Né? Porque justamente é a questão que a gente falou do cliente agora anterior. Ele tinha feito a reforma fazia um ano e teve que gastar mais um quarto, Uhum. quase um quinto, para poder fazer uma outra reforma. Uhum. Né? Não, perfeito. Realmente a gente, enfim, a gente tem inúmeras situações que a gente tem que realmente dar o nosso melhor para superar aquilo e viabilizar. Quando você fala de fazer uma cobertura auxiliar, assim, é um negócio que, assim, é uma obra dentro de outra obra para viabilizar o negócio. Exatamente. Em um dos nossos últimos episódios, eu recebi Pedro e Mike, né? E a gente já é parceiro de longa data também. E eles falaram exatamente sobre isso, sobre cobertura. E deu até um conselho, falou, você que vai trabalhar com cobertura, contrata um especialista. Palavras dele, Exato. nesse sentido, porque a parte de impermeabilização e a parte de coberturas de forma geral, pô, é legal, tem um duplex, tá na cobertura e tal. Mas a gente precisa ter bons profissionais executando esse tipo de serviço, porque senão a chance de dar ruim é muito grande. Eu vou te dar um outro exemplo, Macro. É uma cliente minha, é uma síndica profissional. Ela me chamou, ó, eu estou orçando o térreo para poder fazer a implementação. Ela falou assim: eu estou com vazamento na cobertura. Você consegue me atender urgente? Eu parei o que estava fazendo e fui atendê-la. Para entender o que precisa ser feito. Uhum. Por que está vazando, né? E a subsíndica me falou o seguinte: olha, foi feita uma reforma faz 5 anos aqui.
Falei, sério, mas 5 anos não era para estar vazando, né? Uhum. Vamos entender, vamos analisar, vamos subir lá, vamos entender o que aconteceu. E eu comecei a conversar, eu gosto bastante de conversar, perguntar, né? Fui falando, mas 5 anos não era para estar dando vazamento. Vamos fazer o seguinte: primeiro aspecto, vamos fechar os ralos, vamos fazer um teste para poder entender. A gente fecha-se os ralos, né? E coloca-se água e coloca um traçador químico, né? Para poder verificar por baixo se o vazamento realmente provém daquela área. Porque às vezes vem da fachada, às vezes vem de uma falta de rufo, né? Às vezes vem pela fachada, como eu disse, né? Para a gente poder entender, vem daqui ou não vem. Mas aí ela começou a falar mais coisas, né? Eu comecei a perguntar, comecei a investigar. Eu falei assim, o que foi feito na reforma exatamente? Foi impermeabilização? Não. Eles trataram as placas de concreto, né, com emulsão asfáltica. Né? Aí durou 5 anos e agora voltou a vazar. Aí eu falei assim, agora eu vou falar com a senhora não como uma empresa que está contratada para orçar para você, agora eu vou falar com um consultor. É, esses paliativos não resolvem, esses paliativos vão resolver de forma superficial. Né? Talvez você tenha gastado um valor X, né, e não vai te resolver. Eu, como empresa, falo para a senhora, eu não executo. Né? Eu não executo por quê? Você vai me chamar daqui a um tempo e falar assim: você não executou de forma correta, Uhum. você não foi honesto comigo, e agora está vazando novamente no meus vizinhos, que são os moradores da Uhum. cobertura. Sim. Né? Falei para ela: você tem duas soluções. Né? Ou você volta a impermeabilizar a área, ou você coloca um telhado e faz calhas e impermeabiliza essas calhas. Uhum. Né? Mas, aí eu perguntei: quanto tempo tem a impermeabilização dessa cobertura? Né? Uma cobertura técnica. Ela tem 35 anos. Falei, realmente, infelizmente, a manta aqui, ou a impermeabilização que está aqui, ela já passou do tempo de vida útil. Ela já está aqui, se está vazando, ela já não está funcionando. É. Falei para ela. Né? Mas se ela não está vazando, ela já está no limite dela. Né? Mas como está vazando, realmente, você tem que fazer? Quebrar tudo e refazer. Qual o melhor momento? Falei para ela, justamente agora. Né? Tempo seco, época melhor para poder ser executado. Né? E a gente começa a investigar e entender quais são os problemas. Aí a gente entra na questão paliativa. Tem empresas que vendem paliativos. Sim. Né? Injeção às vezes resolve. Eu acho que a injeção ela resolve em alguns aspectos, outros aspectos não. Eu acho que para a reforma de condomínio, acho que ela não é o mais apropriado. Né? Para um túnel, né? Para injeção de um túnel, acho que, meu, É o que perfeito. há. É É. perfeito. Né? Acho que para o condomínio é a mesma coisa do paliativo. Você resolve pontualmente, a água continua percolando, continua degradando a estrutura e com o tempo ela vai continuar ali a vazar em algum lugar. Né? Sim. Eu vou dar um exemplo. Esse final de semana eu fui para o litoral, apartamento da minha irmã, e sempre quando eu vou para lá, eu reparo, tem um cantinho no estacionamento que ele é isolado. Não, e assim, tem o quê? Uns 6, 7 meses, até mais se brincar. E eu pergunto pra minha irmã, Jaqueline, o que que está acontecendo? Aí eu fui lá, tá vazando, né? E aí eu, por acaso, falei, deixa eu ir lá ver. Curioso, né? Nós somos curiosos, Ué, porque minha assim, área vai que. eu vou lá tentar entender, né? E vazamento eles estão tentando agora resolver com injeção. Uhum. Aí eu falei pra minha irmã, fala pra eles que é uma solução paliativa, não E é vai resolver. cara. É caro e não resolve. É. Né? Foi o caso desse condomínio. Fizeram a solução paliativa nas placas, gastou caro, Uhum. né? E vai ter que fazer uma reforma agora. E Sim. qual que é o problema? Os moradores embaixo continuam sofrendo. Nós voltamos àquela situação. Conforto dos moradores, né? A questão, né? Psíquica, a questão mental da pessoa, de ter um Sim. vazamento ali, e a questão de saúde, né? Que Sim. envolve saúde, né? Sim, vai mofo, vai um monte de coisa, E a gente problema tá falando. respiratório. Poxa, E a cara. gente começou falando de um mela-mela, de um pinta-pinta. E a gente vê que envolve no dia a dia das pessoas, né? É. Na saúde física, É na rotina. qualidade de vida, é rotina, tudo isso, né? Então, assim, é um Exatamente. negócio que realmente tem um grande impacto, Então, né? essa grande preocupação, não só como consultor, como executor, né? Para aquele serviço, né? Seja um telhado, seja uma impermeabilização, né? Uhum. Porque, embora minha especialidade seja impermeabilização, né? Eu, com experiência de mercado, tanto em consultora quanto em reformas, né? Uhum. Eu proponho outras soluções também. Claro, E executo outras soluções pela minha capacidade. Né? claro. Obviamente, eu sempre vou priorizar a questão de executar a implementação. Né? Mas a gente tem outras soluções. Né? Sim. Mas que a solução não seja uma solução paliativa, que Ah, resolva realmente o problema daquele cliente. Né? não, perfeito, Ed. Cara, e como que tá o mercado da impermeabilização no Brasil? Quais são os grandes desafios, né? Você já atua nesse mercado há algum tempo, você entende que é um mercado promissor?
Quais são as perspectivas nesse sentido? É algo indispensável, isso nós sabemos. É um mercado promissor, Magno. Por quê? Todo dia sai um prédio novo. Então, algum dia vai ter alguma reforma. Vamos pegar São Paulo, que é uma grande metrópole, né? Aqui nós temos bastante profissionais, mas a gente percebe que no Brasil, ainda assim, tem uma carência de profissionais. Eu falo como exemplo, eu fui fazer um projeto lá em Teresina, no Piauí. Uhum. Né? E a gente percebe que, às vezes, o que é muito simples para nós aqui, lá não é. Né? E lá não tinha um profissional que fizesse impermeabilização. Né? E eu conversando com o profissional que executa drywall, ele falou para mim, eu já fiz isso. Eu falei, você já fez? Mas você sabe? Mais ou menos. Né? E assim, eu tive que treinar o profissional lá a executar a impermeabilização. Sim. Porque não tinha tempo hábil de trazer aqui de São Paulo uma empresa, um profissional, né? E eu tinha que resolver logo aquele problema. Sim. Com o meu conhecimento, né? Acompanhei aquele profissional. O que ele não sabia, eu ensinei, né, detalhes técnicos, como executar, né, para que possa executar. Acabei dando um treinamento para o profissional de drywall, né, e ele ficou um pouco mais capacitado para executar uma impermeabilização. Então a gente vê que no Brasil, né, faltam ainda profissionais voltados para essa área. Por que eu decidi focar minha empresa em consultoria e a execução também? Porque justamente a gente tem essa carência, essa deficiência, até em São Paulo, de profissionais que tem essa visão, né, de patologias, por que aquilo está sendo causado, né? E a gente sabe que muitas vezes é um problema da impermeabilização, né, ou um problema de uma patologia, por exemplo, na fachada, que danificou a impermeabilização, que vai causar aquele problema dentro de um apartamento. É um efeito em cadeia mesmo. Né? Exatamente. Não, perfeito. E a gente já mencionou aqui ao longo da nossa conversa que a gente sabe que tem muito tipo de impermeabilização, muito sistema. Como faz para ficar atualizado em relação a isso, para fazer uma boa escolha de sistema construtivo e ter sucesso nesse sentido? Bom, o mercado de produtos, né, ele sempre está lançando novos produtos. Né? O que é importante, né, nisso? Aquele produto está atestado para aquilo. Né? Então, por exemplo, um cliente que eu atendi, esse mesmo cliente que eu atendi em parceria e consultoria em Jundiaí. A gente tinha por detrás uma empresa, a Viapol, por exemplo, a empresa que acompanhava tecnicamente o produto dela. Então, a gente tem um produto, tem a solução, mas a gente tem que ter um acompanhamento ali também. Né? Se aquele produto realmente vai funcionar. Porque às vezes o produto é bom, mas a execução não é de acordo. Então a gente tem que atrelar um produto bom com a mão de obra adequada e treinada para aquilo. Né? Então a gente tem que avaliar várias coisas. Eu vou executar a impermeabilização com poliuretano aqui, mas está com a umidade de 20%. Não consigo executar. A umidade tem que estar abaixo de 4%. Né? Então tudo isso tem que ter um acompanhamento. Os produtos, né, eles têm que estar validados. Né? Então a gente, primeiro, está validado ensaios, né? Então, eu tenho uma solução de uma pintura, a gente vê bastante no Instagram. Pinta aqui com essa pintura X aqui que resolve o seu problema. Tá, mas esse produto ele está validado no mercado? Eles têm as normas, os ensaios? Quais são as normas brasileiras? Quer você jogar a torneirinha ali em cima? Não, excelente. Você vê que parece tipo uma borracha, tipo um selante, tipo um silicone, né? E às vezes aquele produto daqui 6 meses está dando um problema. Então, assim, você tem que avaliar primeiro, né? Hoje a gente tem bastante empresas consolidadas no mercado, né? Então a gente vai primeiro para essas empresas, né? A, B ou C que seja, né? E dependendo da complexidade do projeto, a empresa, né? Entendendo que o produto dela tem que ter sucesso naquilo, tem um acompanhamento da empresa também, para que, né, em conjunto, né, consultor, executor e empresa, né, consiga entregar um produto de qualidade para aquele cliente. Perfeito. Então, os produtos são analisados de acordo com a dificuldade técnica. Por exemplo, o normal se executa-se uma manta asfáltica com a produção. Mas a caso, como eu expliquei, não foi de repente dimensionada a capacidade de carga com área externa, não consigo colocar um revestimento em cima. Né? Então, se faz, por exemplo, um poliuretano que vai ficar aparente. Né? Os carros vão circular por cima, vão tracionar, aquilo tem que ter uma determinada resistência à tração, né? Cisalhamento. E tudo isso tem que ser você vem nas indústrias, verifica o produto, a partir disso você verifica as características, né, consulta a empresa, você coloca aquilo no seu projeto. Eu acho que a questão do projeto ela tem bastante itens que, nós comentamos, né, é um outro assunto, né, onde a gente vai voltar aqui
novamente para poder conversar especificamente de um projeto e aplicado, né, em obras, né? Qual a Sim. importância de ter uma especificação de um determinado produto para aquela necessidade, né? E o que é necessário para trabalhar com o sistema de implementação, para se tornar, né, um profissional dessa área? Bom, o primeiro passo, acho que todos que vieram aqui também acho que falaram a mesma coisa, primeiro passo adquirir conhecimento, né? Então você tem que procurar se especializar, né? E procurar a parte prática, né? A parte prática que vai te gabaritar, você vai olhar. Hoje a gente tem bastante informações em vídeos, né? YouTube, muita informação boa, mas também tem muita informação ruim, Uhum. né? Às vezes tem um pessoal vendendo um milagre ali no vídeo, ó, eu executei essa manta aqui passando um ferro de passar. Né? Você vê umas coisas absurdas, né? É. Então a gente tem que saber filtrar, né? Então procurar bons profissionais, boas indicações de material, né? Para Uhum. você se gabaritar e procurar, se você vai realmente partir para essa área, né, ir para campo. Né? No meu caso, eu fui primeiro para campo, né, mas o que eu fiz? Eu não cheguei lá, eu sou um engenheiro e eu mando na obra e vocês têm que executar assim, não. Primeiro eu fui entender, aprender com os executores, que hoje são meus amigos, né? Uhum. São meus amigos, parceiros, né? Como se faz aquilo, por que se faz aquilo, né? E em paralelo, entender por que eles estão fazendo aquilo, da forma que está fazendo, por que tem que ser aquela manta, por que às vezes a manta dupla resolve ali, por que não resolve, por que tem que ser um outro tipo de impermeabilizante, Uhum. né? Então, por exemplo, alguns clientes eles falam, ou insistem, a minha caixa d'água tem tantos anos e foi feita com manta asfáltica. Tá, senhor, infelizmente a gente não vai poder fazer com manta asfáltica novamente. Por quê? Porque tem a questão de potabilidade de água, tem a questão de saúde do profissional que vai executar, o espaço confinado, tem a segurança do trabalho, Uhum. né? E então você tem que falar, ó, aqui tem que ser uma argamassa polimérica, um acrílico por conta disso, Uhum. né? Então é importante a gente ter essa visão, né? E mostrar isso para o cliente, né? E assim, a questão do mercado no geral, né? A gente tem bastante deficiência com relação a isso, né? Então é importante a gente ter o treinamento, né? E assim como nas outras áreas, os profissionais, né, de implementação são bastante restritos, né? Uhum. Acho que é importante ter essa capacitação, né? Acho que tem que ter o interesse do profissional, você tem que chamar o profissional e entender, ó, isso aqui é importante no mercado, é um mercado que falta profissional, e falta realmente, Sim. né? Tem impermeabilizadores, inclusive, que eu conheço hoje que pararam de trabalhar, os filhos deles continuaram, Uhum. né? E a gente vê ainda assim a dificuldade. Ele vem falar comigo, fala assim, ó, eu estou atarefado de serviço. Por quê? É. A gente não vê novos profissionais. Exato. Ou a gente vê péssimos profissionais no É. mercado. Em obra metroviária, né? Pô, obra enterrada, 100% impermeabilizada. Tinha uma grande empresa, que você até sabe qual que que ela estava em todas as obras. E aí eu falei assim, mas por que ela estava em todas as obras? Porque só ela sabia fazer. Eu tinha uma segunda empresa que entrou no mercado, mas que não fazia direito, que não seguia a norma, que não seguia transpasso. E aí todas as obras que eu passava, que era obra de metrô, estavam mesmo encarregadas, mesmo que eu falei, poxa, você aqui de novo, você nessa também. Eu falei, cara, só tem a gente. Só tem uma empresa especialista aqui. Então, é o que há, né? É, E cabe a nós, profissionais, nos capacitar para realmente fazer a diferença no mercado, né? E que nós sejamos os únicos, então, né? Nós que sejamos as referências, o destaque no mercado. Eu acho que essa é a ideia do negócio. O que você imagina de futuro em relação à inovação, sustentabilidade e novos métodos? Você acha que existem aí uma perspectiva de grandes inovações nesse sentido? olha, o mercado ele sempre está tentando inovar. Obviamente tem parte que é marketing, outra parte a gente vê que são produtos realmente que facilitam, ajudam no dia a dia. Eu acho que a indústria hoje está bem consolidada nesse aspecto. Embora a gente vê, em tempos e tempos, alguns produtos, né? Uns produtos que, em seu conceito, visam melhorar, facilitar, né? Mas se mal aplicados, né? Entra aquela questão justamente do profissional, Uhum, né? O treinamento, né? Tanto as indústrias quanto os projetistas, né? uhum, É, passarem esse conhecimento para que os aplicadores, né? Eles tenham o conhecimento para poder executar aquele determinado produto, né? A projeção, né? O mercado, eles foi o que eu acabei de dizer. A gente sempre vai ter reforma. Então sempre vai ter mercado, né? A uhum, gente sempre vai ter um refazimento. Infelizmente a gente vê às vezes reformas até com pouco tempo, né? Com estruturas com 7 anos, com uhum, estruturas gravemente danificadas com relação à agressão de água, né? uhum. Com relação a justamente esse cuidado que tem, né?
Então, o mercado ele sempre vai ser promissor nesse aspecto, porque você tem os prédios antigos, tem os prédios novos, né? Você tem os problemas de falhas de execução, falhas de profissionais, né? E nós, né, que procuramos nos especializar, nos aprofundar, viemos para poder, vamos, né, tentar resolver esse problema, tentar trabalhar com profissionais que saibam, estão fazendo, se não saibam, que tenham um mínimo de conhecimento, que a gente agregue para poder resolver aquele problema. Porque às vezes eu tenho um impermeabilizador muito bom em manta, mas ele não sabe fazer um epóxi, um poliuretano, né? A pergunta que você faz, você quer aprender? É um novo mercado para você, Sim. né? E uma mão de obra a mais para mim. Porque às vezes eu tenho que contratar uma outra mão de obra para poder resolver aquele problema, né? E a gente vê profissionais que realmente querem se capacitar, outros profissionais que realmente não evoluem, né? E o mercado, né, ele vai, né, enquanto se você vai evoluir, né, você vai ter cada vez mais mercado, né? Você evoluir, você fazer seu nome, né? Atender o seu cliente de forma não só durante a obra, mas o pós-obra é muito importante, né? Sim. Dar atenção nos detalhes, né? Explicar para o cliente o motivo daquilo, porque novamente eu repito, né? O cliente tem que entender ali o que ele tem que fazer depois, né? Qual é a responsabilidade dele, né? Porque você tem a sua responsabilidade técnica. Impermeabilização, por exemplo, é 5 anos, conforme a norma de desempenho, né? Mas você tem alguns revestimentos, por exemplo, que são 2 anos, né, de garantia. Então você tem que explicar para o cliente, você tem que gerar uma manutenção desse revestimento, porque se em 3 anos esse revestimento soltar, vai atingir a impermeabilização. Então, a sua responsabilidade não é só fazer o serviço, por exemplo, como executor, mas explicar para o cliente quais são as atenuantes com relação à manutenção, os cuidados, né? E o cliente ter você passar para o cliente um mínimo de conhecimento para que ele tenha um parâmetro ali de como seguir posteriormente. Perfeito, Ed. A gente vai conversando, o tempo vai passando. E eu queria que você desse a sua mensagem aí para o nosso espectador, o pessoal que está nos assistindo. Enfim, oferecesse aí uma mensagem final aí. Agradeço muito a sua participação aqui. Realmente, sem dúvida, é um conteúdo muito valioso, né? A gente não tinha abordado nada nesse sentido ainda. A ideia é realmente trazer profissionais para a gente capacitar mais gente, para trazer mais gente com vontade realmente de desenvolver serviços de qualidade, para atendimento das pessoas e melhorar a qualidade de vida das pessoas, o que eu sempre falo aqui. Então, por favor, fique à vontade. Bom, que eu gosto sempre de falar, né? Uma frase, aquela frase clichê, mas é importante. Conhecimento seu, ninguém tira de você. Então, procurar adquirir conhecimento teórico e prático, né? A teoria sem a prática sem a teoria não, elas têm que andar juntas, né? Então é importante você adquirir o conhecimento teórico e o conhecimento prático, né? Vivenciar aquilo para que você possa atrelar aquilo que você estudou, né? À prática, né? Está correto, não está correto? Então procurar se especializar, né? Especializar e continuar se especializando, né? O conhecimento, ele nunca para, né? A cada obra, eu digo que a cada obra eu aprendo uma situação diferente, eu aprendo um pouco mais, porque a gente tem um cliente diferente, a gente tem uma situação diferente, né? Então a gente tem que procurar sempre estar aprendendo, né? E como profissional, né, eu tenho comigo desde sempre, né? O conhecimento é algo que ninguém tira de você, né? O conhecimento é algo que você vai levar para frente, né? Acho que é importante você ter esse conhecimento, você passar esse conhecimento, né? Eu procuro aquilo que eu aprendo também, e eu procuro aprender também com as pessoas que estão ali no campo, né? Sim. Porque às vezes eles estão ali, eles não têm o conhecimento teórico, mas têm o conhecimento empírico. Às vezes nem sabe por que está fazendo aquilo. Né? Mas eles estão fazendo. E às vezes a gente explica, né? A gente junta as informações ali para poder sair um bom resultado. Né? Exato. Às vezes eu falo que a gente explicar o porquê das coisas é muito importante, que a pessoa enxerga de outra maneira, né? Por que você faz isso? Não sei, eu só faço. Não, você faz isso por causa disso, disso, disso. Muda a visão, dá importância para aquilo que está sendo feito, né? Por que a gente impermeabiliza as coisas? Para dar vida útil, durabilidade e tudo mais. Então, saber o porquê das coisas é fundamental, né? Mais uma vez agradeço imensamente a sua presença. Realmente foi um conteúdo muito bacana. Você conseguiu explanar aí muito dos nossos, né, das nossas dúvidas cotidianas em relação à impermeabilização. A você que nos acompanhou até aqui, fica o nosso muito obrigado. Realmente, cada dia, cada episódio é mais enriquecedor. Eu fico mais feliz de compartilhar a presença dos meus convidados com vocês. Então, não deixe de curtir, compartilha. Enfim, esteja presente e distribua esse material nas redes, porque realmente é muito valor agregado disponível.
Além disso, eu lembro que o nosso programa também está disponível nas principais plataformas de áudio, Deezer e Spotify, então aproveite, você consegue levar a gente por onde você estiver, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por todos, pela presença de todos, pela expectativa gerada aí por todos. Tenham um excelente dia e até o nosso próximo programa. Um abraço.